Vamos dar prosseguimento com a mesa. Interatividade, dança e vídeo, memórias. Chamamos para compor a mesa o professor Leonel Brum, curador e produtor cultural. Hernani Hefner, do MAN. E a professora Silvia Franchini, da UFRJ. A professora Silvia vai ser mediadora da mesa e queremos agradecer a presença dos professores e agora eu passo a palavra para a professora Silvia Franchini. Boa tarde. A dança e o cinema são atividades artísticas com um tema em comum, um movimento. E é por isso que suas práticas são constantemente postas em diálogo. E para mostrar quando e como o cinema e a dança dialogaram, convidamos 2 pesquisadores de cada área para falar sobre o tema. Vamos iniciar com a palestra do Leonel Brum, produtor cultural e curador do único festival exclusivamente sobre o tema videodança, o Dance For. Pode iniciar. Boa tarde. Estamos escutando bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a organização do evento e, em especial, também a coordenadora Kátia Cláudia, que me convidou aqui para participar não somente dessa mesa, mas também uma série de encontros que eu tive com o pessoal do Tecdan e resultou, inclusive, uma ajuda, uma orientação para programação que foi selecionada pelos próprios participantes do Tecdan, que faz parte da programação do fórum. Queria também parabenizar o fórum, né, essa iniciativa de realizar esse evento, porque me parece, pelo menos até que os registros que eu tenho, é o primeiro fórum do universo acadêmico, do circuito acadêmico, sobre esse tema. Aliás, um tema bastante novo, e a gente vai ver aqui nessa parte da minha fala, o quanto isso é novo, o quanto a videodança é nova, principalmente no Brasil. Eu vou começar um pouco falando sobre, que eu combinei aqui com o Hernani, o seguinte, que ele ia falar um pouco desde os primórdios lá do cinema até os anos 30, e eu vou começar falando a partir dos anos 40, com a vanguarda americana. Foi quando houve um marco que era a Maya Deren, né? Maya Deren é uma cineasta, bailarina e coreógrafa ucraniana, que morava nos Estados Unidos, e ela, no mesmo período dos grandes musicais americanos, ela começou a realizar alguns experimentos com o cinema alternativo. Chamava então dessa vanguarda americana, foi chamado mais tarde por vanguarda americana. E, na verdade, todas essas experimentações que foram feitas por Maya Deren, todos os outros realizadores também, que não foi só ela, mas ela foi importante porque ela era cineasta, além de cineasta, ela é bailarina e coreógrafa, e fez vários estudos sobre o assunto. Né? Maya Deren, M-A-Y-A, segundo nome, D-E-R-E-N. Eu vou apresentar aqui um trechinho, na verdade um trechinho não, o vídeo inteiro, que dura 3 minutos, mas era importante para a gente poder ver como é que ela estava pensando essas relações da dança com o cinema. Ela fez várias anotações desse filme chamado Um Estudo em Coreografia para a Câmera. E uma dessas anotações, eu retirei uma aqui que é muito importante.
Nesse filme, através da exploração das técnicas cinematográficas, o espaço passa a ser participante dinâmico da coreografia. Esse filme, em certo sentido, um dueto entre o espaço e o bailarino. Um dueto em que a câmera não é apenas o olho do observador sensível, mas é ela própria, criativamente responsável pela performance. Ela queria, com esse vídeo, fazer com que o espaço também fizesse parte dessa coreografia. A gente vai notar aqui que tem algumas passagens que são feitas dessa coreografia do bailarino, em que ele dá um salto e sai de um espaço, passa para um outro espaço, passa de uma floresta para dentro de uma casa passa para dentro de um outro movimento, ele passa para dentro de uma espécie de museu e por aí vai. Mas num tempo que ele só é possível dentro da linguagem cinematográfica. Né? Porque aquele corte, você tem um corte que dá um salto e logo em seguida ele já está num outro espaço, coisa que não aconteceria aqui no espaço normal. Né? Então a gente vai passar esse vídeo e depois eu sigo o fluxo. Bom, nessa primeira tomada a gente já pode perceber que ela faz uma tentativa, mesmo com recursos pouco ainda frágeis para esse tipo de cinema. Olha essa passagem, que ela tenta fazer uma espécie de transgressão com o tempo. Então o bailarino está em todos os lugares enquanto a câmera vai dando uma volta completa. Aqui nessa cena, a gente pode perceber que tem uma relação entre esse movimento bailarino com aquela estátua que está lá atrás, que também tenta representar o tempo. A gente percebe também na cena final em que ela também esgarça o tempo. Ela procura esgarçar o tempo com esse salto do bailarino, que ele fica muito mais tempo no ar do que propriamente. Então ela mexe um pouco também com a gravidade. Agora eu vou passar para vocês um outro trechinho, ainda com essa ideia da Mayaderi, de fazer uma descontinuidade, continuidade do movimento com descontinuidade do espaço. Né? Tem um vídeo brasileiro que foi feito há pouquíssimo tempo, aqui no Rio de Janeiro, que ele foi resultado de um edital do Rumos Dança, Edital Cultural de São Paulo, chama-se FF. Eu vou passar só um trechinho, que a gente tem um tempo curto, mas depois quem quiser assistir o vídeo inteiro, ele está na programação. Pode botar só um pouco. Mas é só para a gente ver como é que é essa apropriação da ideia, da Mayaderi, ela se resolve no outro vídeo mais recente.
Bem, por que eu coloquei esses dois vídeos? Um perto do outro, um lado do outro? Porque é mais ou menos, que eles são bastante interessantes, porque inclusive esse último, que dá a ideia para a gente de como é que a gente pode fazer videodança, como é que a gente pode considerar algum trabalho como videodança, né? Como é que eu considero a videodança como esse espaço de passagem, ou seja, de criação, de realização de alguma ideia, né, em dança, que na verdade só pode ser realizada com a linguagem do audiovisual. Então isso aí está claramente, esse tipo de ideia, por exemplo, de passagem, de continuidade de movimento, com descontinuidade de espaço, da maneira que é feita, com o tempo que é feito, ele só pode acontecer na tela, só pode acontecer nesse universo do audiovisual, com o auxílio mesmo da linguagem do audiovisual. Então, é isso que fica claro. Isso para a gente, por exemplo, que muitas pessoas me perguntam o que é videodança, qual o conceito de videodança. E a gente, eu acho que perde muito tempo com isso, ao invés de estar realizando. Acho que isso não é importante agora, né, para os coreógrafos, para os bailarinos e até mesmo para os videomakers ou pessoas do audiovisual que queiram se aproximar da linguagem da videodança. Até mesmo o termo, que também surgiu há muito pouco tempo, a primeira vez que se viu isso registrado, o termo videodança, foi numa mostra do Centro Georges Pompidou, uma mostra de vídeo, que acontecia desde 1986, e a partir de 1988, a Michelle Barnes, que era a curadora, começou a perceber que ali tinha alguns vídeos que eles não eram simplesmente um registro de coreografia ou podiam ser chamados vídeos de dança. Então ela percebeu que tinha alguns vídeos com algumas características diferentes que se distinguiam dos outros, então ela colocou um nome do lado do outro. Agora eu estou vindo de Fortaleza, de um evento chamado Terceira Margem, que é exatamente um evento construído para discutir esse tema que está sendo discutido aqui também, que eu falei que o fórum é o primeiro, mas é o primeiro no ambiente acadêmico, e lá não é ambiente acadêmico, mas eu participei de uma mesa que estava com uma grande discussão sobre a ideia de por que a videodança ou videodança, como é que a gente chama isso, qual é o gênero, por que um hífen sem hífen, e eu acho que é mais simples do que a gente imagina, porque são pessoas ali também dizendo que a videodança mantém a especificidade da dança, isso qual é o objetivo de colocar a videodança como feminino, se é para manter a especificidade da dança, e ao mesmo tempo também começaram a discutir sobre a colocação ou não de hífen, porque uma poderia tirar a especificidade da outra com hífen. Bom, então é mais simples do que a gente pensa. Quando a gente pensa, por exemplo, videoconferência ou videoarte, como é que a gente pensa? Não é só uma questão de concordância, é muito mais simples, né? Sempre se concorda, o artigo concorda com o segundo termo. E o hífen, eu até sugeri que eles abrissem um novo seminário para discutir a colocação do hífen. Bom, vamos seguir um pouco. Quanto tempo eu tenho? Você me monitora? Já está bem apertadinho? Bom, então acho que a gente tem que ir finalizando. Eu queria mostrar um outro, que também está na programação, que também vai ser mostrado de uma professora daqui do curso, que é a Andréa Maciel. O que a gente vai perceber no vídeo é a utilização de que eu chamo de defeito especial. É uma fragmentação de imagem, né, que acontece mesmo na linguagem do próprio vídeo. Eu acho que isso não acontece na película. Enquanto isso, eu vou dando só, que a gente vai falar, o tema da mesa basicamente era sobre memória, né? Mas, então eu queria já deixar alguns registros daqui de documentação. Eu trouxe até, se a gente tiver um tempinho, a gente pode assistir até mais tarde, que
foi a primeira pessoa que é considerada pioneira, né, aqui no Brasil, que é a Ana Lívia Cordeiro, uma paulista. Ela teve acesso, porque o pai dela era um grande matemático, então ela teve acesso a computador ainda nos anos 70, e o computador nos anos 70 era uma coisa raríssima, só alguns matemáticos, algumas pessoas que tinham ou muita grana ou então acesso com algum tipo de Então, a Ana Lívia Cordeiro, se vocês quiserem procurar na internet, ela tem vários vídeos no YouTube, e ela em 73 fez um vídeo chamado M3x3, que eu posso passar um trechinho aqui, se tiver um tempinho, não sei. E que ela foi considerada pelo Arlindo Machado, que escreve num livro, que ela é a pioneira no videoarte no Brasil. E a Maíra Spangler, que é outra especialista na área de vídeo e dança, já especificamente, ela também considera a Ana Lívia Cordeiro como pioneira na videodança. Então a gente tem o mesmo vídeo, inclusive, M3x3, ou seja, o mesmo vídeo, ele é um marco da videodança e da videoarte no Brasil. E outro que eu queria destacar aqui também é o primeiro longa-metragem brasileiro, chamado As Cinzas de Deus, que foi feito pelo Zique Zira Teatro Físico, é um grupo de Minas Gerais. E o que é importante desse filme, né, que é uma película de 70 minutos, só com dança, não tem diálogo, que ele, além disso, de ter o mérito de ter sido o primeiro longa brasileiro, ele também entrou no circuito comercial. E isso foi muito importante, que ao entrar no circuito comercial, ele abre algumas janelas para a gente, uma nova janela de circulação e difusão dessa produção. O mais engraçado é que você já deve ter visto as fragmentações ali. Essas fragmentações, então, vão começar a ser recorrentes, vão passar a fazer parte da coreografia. E essa coreografia, da maneira que é feita, com esse trabalho todo, com esses efeitos que são utilizados aí, ela só pode acontecer no espaço tridimensional. Eu tinha mandado esse vídeo Pode deixar o som. Não tá mal, eu tinha mandado esse vídeo para o festival na Alemanha e eles tinham mandado de volta porque disseram que estava tudo efeito. Aí eu falei para eles assistirem o vídeo inteiro para eles. Bom, detalhes sobre o vídeo, então, mais tarde. Aproveita para perguntar para a Andréa Maciel, que ela tem mais detalhes sobre essa produção. Então, vou aproveitar aqui o tempinho que não me resta para mostrar um pedacinho do M3x3 da Ana Lívia Cordeiro, já que a gente está falando de memória, e um pouquinho de Cinza de Deus. Só vou apresentar um trechinho também.
Tem toda uma estética dos anos 70, e esses números eles são referentes agora que toda essa... As bailarinas vão mostrar no figurino. Agora, cada uma delas está nesse número aí, nesse espaço. Isso, na realidade, era um estudo. Foi um estudo que ela fez para estudar movimento, a partir do vídeo. Por aí vai, são 13 minutos de vídeo, eu não vou exibir o vídeo todo, mas porque o objetivo desse vídeo era mais um estudo mesmo, não tem uma narrativa, não tem um princípio, meio e fim, eu não estava interessado nisso. E agora, só para apimentar depois o debate para a gente, uma outra questão também que se discute muito sobre videodança, se a videodança, por exemplo, pode ser feita com objetos. Eu acho que se a gente for pesquisar na internet, pode encontrar, por exemplo, o Le Ballet Mécanique, que vai aparecer ali. Aquele primeiro lá, em 1924, já era uma proposta de se estudar dança, tentar fazer um cinema, uma película, um filme de dança, mas a partir de objetos, a partir de imagens recortadas de outros lugares. E em 2000, mais ou menos 2001, um cineasta e videomaker inglês chamado David Hinton, ele foi videomaker de um grupo muito famoso chamado DV8 na Inglaterra durante vários anos e produziu muitas obras de videodança e também muitas adaptações de espetáculos para o vídeo. Essa transposição do espetáculo para o vídeo, isso é muito utilizado na Europa. O espetáculo faz sucesso, eles acabam passando para o vídeo também. Mas aí tem que ser feito um outro estudo, tem que ser pensado diferente, toda a coreografia e toda a ambientação, porque é óbvio que muita coisa se perde, mas também se ganha quando você faz essa transposição. E depois de ficar realizando tantos vídeos assim, ele resolveu fazer um vídeo que também, a partir de documentos que ele recolheu, documentos de pássaros, que ele recolheu de vários, eu acho que de museus, alguma coisa assim que registra, sabe essa televisão que mostra a vida dos pássaros, a vida das baleias, dos taços, oi? Discovery Channel, alguma coisa assim. Ele recolheu algum material e começou a brincar de fazer videodança com ele. Tá? É o último que eu vou mostrar, já estão aqui me dando um corte assim, ó. É o último que eu vou mostrar, só um pedacinho, mas é importante, depois eu não falo mais nada, Júlio. Mas é importante a gente perceber também que a videodança pode prescindir do bailarino. Tá? Isso aí depois a gente conversa mais. Sim. Eu só queria fazer um breve comentário que quando a gente montou a mesa e escolheu o Leonel para abrir, era não só porque ele é um velho conhecido da gente aqui, como também que ele fez isso, a gente já imaginava que ele ia ver a memória dentro de como a dança se apropriou do cinema. E realmente, assim, a pioneira nesse quesito da dança, por se apropriar do cinema, é a Maya Deren. Não por ela ser uma coreógrafa profissional, até porque outros bailarinos e coreógrafos profissionais já estavam, em 1945, trabalhando com cinema. Mas ela é um membro legítimo da dança moderna, da que depois, ela também acompanharia
a dança contemporânea. Então, ela traz os conceitos da dança moderna e depois da dança contemporânea para as obras dela. E, assim, quando a gente vem agora, na década de 90, principalmente, que é onde se volta a produzir, até por causa da democratização das tecnologias, do vídeo e do digital, as companhias de dança voltam a produzir vídeos, danças, até porque agora era vídeo, e na época da Maia Délli era filme, era película. Eles, para procurar uma, vamos dizer assim, uma origem, uma tradição, eles procuram dentro da dança moderna. E aí aparece a Maia Délli. Mas a Maia Délli não é só uma queridinha da dança, ela também virou uma queridinha do cinema. Porque a Maia Délli, e assim, tem um trabalho muito particular, que ela, como dançarina, como coreógrafa, ela procurou um diálogo com o cinema, na qual ela estava começando a se envolver, procurando pontos em comum com o cinema, a dança e o cinema. Então ela percebeu que não tinha só o movimento em comum, mas tinha o tempo, o espaço, o ritmo, a forma. E nessa procura de termos em comum, ela um pouco, ele mostrou aqui o estudo de uma coreografia, e aí essas coisas são mais latentes no corpo, mas as outras obras, que são as outras obras que ficaram famosas, principalmente no meio cinematográfico, ela substitui o corpo, porque ela percebe que esses temas são comuns, pela imagem. A imagem também tem um tempo, a imagem também tem um espaço, a imagem também tem uma forma, a imagem tem um ritmo, mas ela não é corpo, mas ela é humana. E isso que a Maia Délli é essa, vamos dizer assim, o legado da Maia Délli. Sobre como o cinema se apropriou da dança, eu passo a palavra agora para o Hernani Heckman, bacharel em Comunicação Social, Habilitação Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense, professor de História do Cinema Mundial e Brasileiro da Pontifícia Universidade Católica, conservador-chefe da Cinemateca do Museu de Arte Moderna e, eu acrescento por conta própria, um dos maiores pensadores do cinema da atualidade. Se ele escrevesse um livro, quer dizer, se dessem tempo para escrever um livro, nós teríamos um discípulo de André Bazin. Depois disso, vou ter que falar bastante aqui hoje. Obrigado pelas palavras, Silvia. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Para tentar falar sobre um assunto que eu não sei se eu domino, se eu tenho um conhecimento, talvez minimamente básico, para tentar conversar com vocês, mas eu vou tentar. E sobre uma área que, na verdade, é muito nova para mim, já que minha aproximação ao cinema é muito mais pelo próprio cinema, muito mais como uma tecnologia, um conjunto de equipamentos, muito mais como um fenômeno social e artístico que tem uma certa história, uma certa memória, e que eventualmente a gente pode encontrar pontos de contato maiores ou menores com outros universos, por exemplo, com o universo da dança. A Silvia já enumerou uma certa estratégia que tanto do lado de quem lida com dança, quanto do lado de quem lida com o cinema, cria um espaço comum de aproximação e cria uma possível identidade, sobretudo estética, para que ambos possam explorar elementos de constituição, de criação, de formulação, a partir de alguns conceitos de base. Eu diria que uma discussão em torno das relações entre a arte da dança e a arte
Hoje em dia tem uma discussão sobre cinema, se é vídeo, se é audiovisual, etc. Mas, enfim, da arte das imagens em movimento, qualquer que seja a tecnologia de suporte, ela passa necessariamente por uma trajetória histórica que tem muito a ver com o cinema, com aquilo que a gente conhece normalmente como cinema, com uma certa história do cinema. E aí é preciso alguns cuidados. Eu vou começar falando, ou contando uma pequena anedota, uma pequena história, ou talvez uma pequena lenda, que é muito elucidativa para mim. A certa altura da trajetória de um diretor inglês muito famoso, chamado Alfred Hitchcock, alguns atores, alguns intérpretes, o questionaram sobre uma colocação que ele teria feito ao definir o trabalho do ator em cinema como algo muito peculiar. Hitchcock teria dito que o ator é como gado dentro do trabalho cinematográfico, querendo não insinuar, mas simplesmente dizer com isso que o ator não exerce sua arte dentro do meio chamado cinema. Que o ator é apenas uma imagem fantasmática dentro do meio chamado cinema. Que, por mais que o ator se esforçasse em criar um personagem, em constituir um universo psicológico, em dar uma dimensão, inclusive, assim, de movimento ao seu trabalho, que nada disso transpareceria se o diretor assim não o quisesse. Que a arte do cinema estava ligado às intenções, às formulações, à maneira como o diretor constituía sua imagem final. Não haveria nada do mundo que pudesse condicionar, que pudesse como que definir o resultado final de uma imagem cinematográfica. Só que poderia, digamos assim, adicionar sentido a ela era o próprio aparato cinematográfico. Esse aparato sendo traduzido por uma expressão corriqueira que seria de uma linguagem cinematográfica. Não vou entrar no mérito se existe ou não uma linguagem cinematográfica, mas, assim, os condicionantes que criariam sentido para o resultado visual de um filme adviriam do próprio meio audiovisual. Essa é uma anedota que provoca muita polêmica, mas ela é extremamente instrutiva sobre o caráter ambíguo da imagem cinematográfica. O que os atores reclamavam era o fato de que eles se reconheciam e reconheciam o seu trabalho dentro da imagem, dentro daquela visualidade, e diziam que não havia nada que obscurecesse, que impedisse, que obstaculizasse essa percepção. Mais ou menos como lá na Grécia Antiga, Aristóteles, isso aqui é uma garrafa, e ninguém duvida de que isso é uma garrafa. Para o Hitchcock, a questão não era se eu reconheço a garrafa ou não, mas o que eu quero com a garrafa. Essa garrafa me transmite alguma sensação a mais, além do conhecimento do objeto garrafa, da denominação do objeto. Essa garrafa, por exemplo, é bonita. Existiria um nível denotativo mínimo na imagem cinematográfica que só serviria para isso, indicar garrafa. Todo o resto viria da forma como eu apresento essa garrafa. Todo o resto viria do trabalho do Hitchcock, que era um diretor extremamente obsessivo na composição da imagem. E aí talvez esteja o campo onde essas relações entre cinema e dança, e cinema e outras artes, cinema e outras dimensões da vida, se deem. É um campo muito difícil de ser examinado do ponto de vista do cinema.
Quando a gente tem as imagens jogadas numa tela, a gente tem ali uma série de elementos de composição que passam pelo equipamento, pelo aparato, que passam eventualmente pelo suporte. Ali é um vídeo, eventualmente você tem um suporte película, que tem outra dimensão, que passam, na verdade, pela compreensão daquilo que está sendo exposto. Passam por uma plateia. Desde um primeiro momento na história do cinema, há discussões em torno do que é exatamente uma imagem, do que ela exatamente representa, do que ela exatamente significa e como ela se dá a perceber. Não entrando nessa discussão monumental e tentando me fixar um pouco sobre possíveis relações entre cinema e dança, eu começaria uma aproximação a essa discussão através de um filme muito famoso, talvez um dos filmes mais famosos dentro dessa apropriação pelo cinema do universo da dança, que é um filme chamado Pas de Deux, criado, dirigido por um cineasta escocês, mas que trabalhava no Canadá, chamado Norman McLaren. Ele dirigiu esse pequeno filme em 1967, e o filme tinha para ele, ao mesmo tempo, um sabor de experiência e um sabor de homenagem às origens do cinema. Isso é extremamente importante aqui. Para o McLaren, as origens do cinema se confundem com algo que seria essencial ou básico ao universo da dança, que é a ideia de movimento. Mas a ideia de movimento de uma maneira muito particular. Não é a ideia de movimento como deslocamento no espaço, que talvez seja algo mais simples de se compreender considerando apenas o dançar. Era a ideia de movimento como algo que é decomposto, analisado, fragmentado pelo aparato cinematográfico. Muito particularmente por um aparato em especial, que era ou é considerado hoje como o primeiro aparato de imagens e movimentos da história, que não é o cinematógrafo Lumière, não é, uma tecnologia associada ao cinema tal como nós o conhecemos de fins do século XIX para cá, mas sim o cronofotógrafo de um fisiologista francês chamado Etienne Jules Marey. O cronofotógrafo, os seus primeiros protótipos foram apresentados ali por volta de 1872. E a imagem cronofotográfica, ela é uma imagem que capta o movimento no tempo real do mundo, mas o restitui de forma extremamente fragmentada, decompondo em suas unidades mínimas de integração. É como se nós víssemos, por exemplo, uma bailarina dançando e de repente percebêssemos cada instante, cada segundo, cada microsegundo que forma o deslocar dela no espaço. Nós visualizamos cada um desses momentos através de um filme cronofotográfico. O Pas de Deux do McLaren é uma experiência dessa natureza. É uma experiência de decomposição. É uma experiência que parece indicar que se existe algo de comum entre dança e cinema, é a própria ideia de movimento. O movimento em si. O movimento como algo que cria outras dimensões, que não necessita delas, mas que as cria. Há um dado muito particular nesse filme, que é o fato de que ele inviabiliza qualquer percepção de espaço. Você só vê um fundo negro e a silhueta dos bailarinos, mais nada. Não há nenhuma outra informação acerca desse universo, desse espaço,
de onde os bailarinos e a câmara estavam para gerar essa imagem final. É como se você fizesse uma síntese absoluta e chegasse à unidade mínima. Se o McLaren tem razão, se a unidade mínima é o movimento, toda a história do cinema foi, em grande parte, um esforço para entender o que é exatamente movimento em cinema, no aparato cinematográfico. Isso é extremamente importante, porque quando a gente vê uma videodança como o FF, Flash Forward, o que a gente tem ali, na verdade, é a proposição da ideia de que elementos constitutivos da imagem cinematográfica são capazes, por si só, de gerar a ideia de movimento, com ou sem o bailarino, com ou sem o dançarino. O que exatamente pode gerar a ideia de movimento em cinema e que possa ser recuperado pelo vídeo artista ou por aquele interessado na dança como um elemento expressivo para ser adicionado à sua proposta, para ser incorporado a essa dimensão de dança que a câmera, que o cinema, que essa visualidade em movimento possa não só expressar, como expandir. O que existe tanto no filme da Maya Dere quanto no Flash Forward, que é algo que só pode ser expresso, só pode ser colocado através dessa, entre aspas, linguagem audiovisual. O que a Maya Dere descobriu? O que ela descobriu, ela já era velho no cinema àquela altura, que era a capacidade de, por exemplo, o corte, o enquadramento, o movimento de câmera, a fotografia, uma série de outros elementos de composição. Ela descobriu que isso eram elementos que poderiam ser utilizados em conjunto ou ser utilizados por si só como elementos de geração de movimento. Na origem do cinema como instituição social, ou seja, a partir do cinematógrafo Lumière, a discussão imediata não era tanto sobre aquilo que se via, não era tanto sobre, o trem está ali, de repente está avançando sobre mim, espectador. Porque, sobretudo, nesse momento o que se percebe é o trem, como o ator só conseguia perceber a si mesmo, por exemplo, dentro do filme do Hitchcock. O dado mais interessante não é esse. O dado mais interessante surge quando um crítico escreve sobre um dos primeiros filmes dos irmãos Lumière, que o que era fascinante não era aquelas figuras ali no primeiro plano. Trata-se de um filme chamado O Almoço do Bebê. E eram membros da família do Lumière que estavam alimentando um bebê ali na frente da câmera. E o crítico não se interessou nem um pouco por isso. Ele já tinha visto pais, mães, bebês, almoços, etc. O que o fascinou foi o fato de que naquela imagem bastante estática, bastante equilibrada, bastante neutra, tinha um elemento de fundo que como que desequilibrava tudo aquilo, que era um pedaço de árvore se movimentando por causa do vento. Sobretudo isso chamava muita atenção porque aqui tinha a casa, ou seja, um objeto sólido e parado, e do lado tinha esse galho se mexendo. E ele se perguntava, mas que coisa fascinante, como é que o meu olhar é deslocado daquilo que seria o assunto principal dessa imagem para um elemento supostamente secundário, e esse elemento secundário tem vida própria. Ou seja, eu posso dispor os elementos internos da imagem de tal forma que eu crio uma hierarquia entre eles e de tal forma que, eventualmente, aquele elemento que esteja em movimento seja o elemento que vá conduzir o meu olhar. Isso vai ser extremamente importante para o cinema, porque uma das suas necessidades mais, digamos assim, prementes, mais, digamos assim, obsessivas ao longo da sua história, foi a necessidade de deslocar, de pôr em movimento o próprio aparato, a própria câmera.
E o cinema se transformou em arte do ponto de vista social, ou seja, chegou a um certo consenso junto, sobretudo, a uma intelectualidade, no momento em que o que chamou mais a atenção foi menos o que estava acontecendo dentro da imagem como um quadro, e mais o fato de que a câmera se movimentava em relação a esse quadro, se movimentava autonomamente em relação a esse quadro. Isso, sobretudo, acontece a partir de filmes como Cabirio, que é um filme italiano de 1914, dirigido por Giuseppe Pastroni, e com um sucesso ainda maior, através dos filmes do David Wark Griffith nos Estados Unidos, logo no momento seguinte. O próprio Griffith era um sujeito fascinado com os movimentos de câmera do Cabirio. Isso significou ter na mão um instrumento que ele mesmo produzia o movimento dentro do espaço do mundo. Ele mesmo poderia produzir um movimento em relação ao corpo do ator, do bailarino. Ele mesmo poderia criar uma dinâmica de movimento e estaticidade com o bailarino parado, mas a câmera, por exemplo, rodeando ele, subindo, descendo, eventualmente, inclusive, criando um movimento errático em torno dele. E era isso que se dava a conhecer ao espectador. Era isso que efetivamente chamava a atenção do espectador. Era isso que ele percebia. Era onde estava o movimento mais significativo. Era onde estava, nesse primeiríssimo momento, a dança do cinema. Essa não é uma expressão minha, é uma expressão de alguns pensadores ali da década de 10, pertencentes ao círculo das vanguardas, e não é à toa que um deles, um intelectual italiano, mas que vivia em Paris, tenha sido um intelectual que tenha dito: bom, o cinema não é uma mera brincadeira de feira, o cinema não é uma mera forma de registro, o cinema não é um instrumento científico, o cinema é uma arte. O cinema é a sétima arte. É uma expressão do Ricciotto Canudo, consagrada ali num texto de 1914. E o Ricciotto Canudo era um sujeito que frequentava já ali os círculos surrealistas, dadaístas, expressionistas, etc., onde você vai pegar essa ideia do cinema como dança e levá-la adiante de uma forma mais ampla, levá-la adiante como uma investigação e um experimento. Como é que o cinema pode se movimentar? Essa é a grande questão das vanguardas artísticas europeias, ali no final da década de 10 e de praticamente toda a década de 20. Há experimentos mais óbvios e mais básicos, sobretudo perpetrados por artistas plásticos que se apropriam do cinema como uma forma de ampliação de suas próprias pesquisas. Então, por exemplo, vocês têm o Fernand Léger, que é um pintor, que resolve fazer um filme com a intenção de colocar em movimento as formas estáticas da pintura, gerar uma pintura em movimento, gerar uma pintura viva. E ele pega, da mesma forma como trabalhou com uma ideia, eu diria, algo tradicional de pintura, ele pega a ideia da dança, a ideia do balé, também trabalhando de forma algo tradicional com esse conceito de movimento, e aplica os dois campos ao cinema. O famoso balé mecânico é, no fundo, uma experiência que eu diria tradicional. É como se você pegasse as formas geométricas básicas da pintura moderna e as pusesse em movimento. Eu vi uma experiência do Arlindo Machado por volta de 94, em que ele pegava o poema do Mallarmé, um lance de dados, e ele animava através de programação de computador esse poema, gerando um deslocamento de uma forma esférica dentro do espaço do plano cinematográfico. Um pouco que o Fernand Léger e vários outros artistas das vanguardas históricas fizeram ali na década de 20. Mas
sensível, mais significativo, é a experiência que uma série de outros artistas, vindos essencialmente das belas artes, mas se interessando mais profundamente pela natureza do cinema, virão a desenvolver, sobretudo na segunda metade da década de 20. E aí eu vou ser bastante sintético, vou pegar um único filme, que é um filme extremamente famoso, hoje em dia talvez considerado o melhor filme da Era Silenciosa, que é o Aurora do Murnau. Onde é que está a originalidade absoluta de um filme como Aurora? Está no fato de que, se filmes como Cabiria ou como Intolerância colocavam a câmera para descrever em movimento, a partir do Aurora, o Murnau vai instaurar um procedimento, vai ser um procedimento decisivo. Em um determinado momento, tem um personagem que vai andar por um pântano. E a câmera está seguindo. Ou seja, está descrevendo o movimento dele. Mas, de repente, esse personagem se dirige para a esquerda. E a câmera se dirige para a direita. E tira ele de quadro. E ela continua andando. E ela vai a um lugar onde, de repente, ela para e não mostra mais nada. Porque você tem aquele pântano. E aquele pântano, aparentemente, não quer dizer nada. Mas o movimento em si quis dizer tudo. Revelou a autonomia absoluta da câmera, como não só um instrumento que se move, mas como um instrumento que descreve uma trajetória do espaço de forma completamente absoluta. Vocês lembram do filme da Maya Deren, que o Leonel mostrou? Quando o bailarino faz uma menção com a perna saindo da floresta e há um corte, no momento seguinte, essa menção, esse movimento da perna cai dentro de uma sala, isso é arbitrário. É arbitrário do ponto de vista das relações espaço-tempo naturais do mundo. É conceitual esse gesto do bailarino no filme da Maya Deren, porque essa contiguidade, ela é uma contiguidade arbitrária, assim como o movimento que a câmera descreve ou faz ou desempenha em meio ao mundo é, no fundo, também completamente arbitrário. O cinema, inclusive, a partir daí, vai se preocupar muito em desenvolver tecnologias que lhe permitam fazer os movimentos mais elaborados possíveis, mais extraordinários possíveis, no limite, contra a própria força da gravidade. A câmera pode, deve, vai buscar se colocar onde é impossível. Do ponto de vista físico do aparato, você chegou a um limite de descrição de movimento com um equipamento chamado Steadicam, que foi inventado nos anos 70, que se traduz por um retorno da estabilidade no movimento de câmera em termos de composição visual. Com o mundo digital, com o computador, você dá um salto adiante, porque o movimento de câmera pode ser criado matematicamente no vazio. Ele pode fazer aquilo que o bailarino não pode, ele pode fazer o que a câmera física não pode. Ele pode ir efetivamente em qualquer lugar, de qualquer maneira, em qualquer velocidade, com qualquer peso, com qualquer dinâmica, e não há limite para isso. Eu gosto muito de uma sequência de um filme absolutamente tradicional, roboca, blockbuster, comercial, etc., que é um filme que provavelmente vocês conhecem ou ouviram falar, chamado Eu, Robô. Tá? Daqueles filmes de tiros e explosões americanos, bastante típico. Herói vai vencer o vilão e pronto. Mas na batalha final, que é, muito curiosamente, muito sintomaticamente, uma batalha entre o homem e a máquina, entre o ser do velho mundo, o ser do mundo corpóreo e os seres do novo mundo, os seres do mundo virtual, eles estão num espaço altíssimo, com umas pontezinhas muito estreitas, com o perigo de cair ali e morrer muito rapidamente. E essa batalha vai ser uma batalha frenética, feérica, como esse tipo de filme normalmente costuma apresentar. E a câmera vai mostrar essa batalha através de
de uma composição coreográfica absolutamente extraordinária, porque ela não se fixa em determinados pontos desse espaço, não estabelece uma angulação específica para mostrar isso, mas ela se coloca em movimento e num movimento circular em espiral em torno da ponte. Tá? Inclusive, é uma sequência que você vê a primeira vez, você se perde em termos de localização espacial. E no fundo, o que importa ali é a dinâmica de linhas dessa imagem, nem tanto os personagens, nem tanto os tiros, etc., e como a câmera se comporta em relação a essa dinâmica de linhas. Como se, por exemplo, a perna do bailarino no filme da Mayadelli fosse efetivamente essa linha que atravessa de um espaço ao outro, perfazendo a mesma trajetória, a mesma performance. A ideia que o cinema oferece, não importa mais suporte, se película, vídeo, fita, computador, etc. A ideia que o cinema oferece hoje em dia, em termos de exploração do movimento, o movimento como deslocamento, como performance, como coreografia, etc., é, a rigor, infinito. Você não está mais preso ao mundo físico. Tá? A trajetória que o cinema descreve em relação a essa possibilidade de gerar movimento em qualquer dimensão, sob qualquer forma que você trabalhe esse conceito, perdeu os seus limites, os seus obstáculos, as suas paredes. De cerca de 10 anos para cá, você tem a possibilidade de gerar interações 1000 entre esses elementos visuais que essa arte possa oferecer como instrumento de trabalho. Então eu diria que se abriu um novo campo que é muito bem indicado pelo Flash Forward, na medida em que ele inclusive ali vai usar a própria materialidade do novo mundo. Por que o pixel não pode dançar em lugar do dançarino? Por que o pixel não pode estabelecer a dinâmica de movimento em relação aos limites do quadro? Por que o pixel não pode estabelecer um ritmo interno em relação à sua própria natureza matemática, que é o que nós vemos de verdade no Flash Forward? Ou seja, o próprio conceito de dança, ele também se transformou dentro do cinema, dentro do audiovisual, ao longo desses 110 anos de existência do meio. Explorar a ideia de movimento é, na verdade, explorar as possibilidades do meio e criar uma dinâmica em relação a isso. E a Silvia já está arriscando tudo aqui e dizendo, acabou. Bom, eu queria, na verdade, sugerir um pouco essas colocações, essas ideias, essas reflexões, como uma forma de não explicar alguma coisa, mas como uma forma de abertura para se pensar as relações entre os dois meios e se pensar isso ao longo da história. E essas são relações que não surgiram agora. Elas estão dadas a rigor desde lá o primeiríssimo momento, tal como o McLaren indicou, desde o cronofotógrafo do Marinho. Bom, obrigado. Eu acho assim, muito pertinente, né, importante tudo que o Hernani colocou e esse encerramento de que as ideias, na verdade, não é uma coisa nova, apesar assim, da gente achar que é novo, porque a gente está vendo pela primeira vez, mas não é as questões, na verdade, as práticas podem ser novas, mas as questões, os pensamentos, eles estão desde o início. E isso é importante para quando a gente pensa numa prática nova, não para assim, eu preciso fazer algo novo, inédito, porque ele não existe. Não, eu acredito ao contrário, que você só pode fazer um novo e algo inédito quando você está inserido numa tradição. Não uma tradição rígida, que você não consiga criar, mas numa tradição de pensamento, na qual você não só vai dialogar
com o passado, mas com o futuro. Então você é uma continuação, na verdade, pensar o cinema e dança hoje, pensar se a videodança tem um hífen ou não, na verdade, é a gente fazer parte de um processo que começou antes de nós, e na qual esse momento faz com que a gente pare e reflita esse passado e executar no presente, para que no futuro outras pessoas estejam pensando no que a gente começou, no que hoje é inédito, entre parênteses. Eu queria que você falasse um pouco mais desse diálogo entre algo que se institui como arte através da técnica e algo que se institui como arte, como a dança. Esse diálogo entre a dança que se instituiu como arte, não sei se a dança, eu não sou da dança, mas me parece que a dança não se instituiu como arte através da técnica e o cinema se institui como arte através da técnica. E a dança caminha para a reprodutibilidade técnica enquanto arte. O cinema caminha, apesar da técnica, com uma sublimação da arte. Essa coisa, não sei se eu fui claro, mas ficou pipocando aqui na minha cabeça. Vamos tentar desenvolver isso. Olha, eu não usaria a palavra técnica, usaria a palavra tecnologia. E aí é preciso compreender bem o que é tecnologia e o que é o uso da tecnologia transformado em conjuntos de saberes, e a gente denomina isso técnicas. Lévi-Strauss, que é um antropólogo de origem belga, que na verdade se fixou na França, ele num livro chamado Estruturas Elementares do Parentesco, que é um clássico da antropologia e tal, ele vai dizer que o conceito de tecnologia está ligado à ideia de algo que transforma. É qualquer objeto que você possa utilizar para transformar alguma coisa da sua natureza original em uma outra utilização. Então, eventualmente, ele diz que o homem se transformou num ser pensante no momento em que ele olhou para a mão dele e disse: isso pode pegar. A mão deixa de ser extensão do corpo e se transforma num instrumento, ou seja, numa tecnologia que desenvolve uma função. A função aqui é pegar. Tá? Nesse sentido, o corpo humano sempre foi uma tecnologia, seja para pegar o copo, seja para dançar. Tá? E as diversas formas de dança significam as diversas técnicas que você desenvolve para utilizar a sua tecnologia chamada corpo. Eu não entendo nada de dança, mas tem gente que pula mais alto, mais baixo, abre mais a perna, fecha mais a perna, etc. Acredito que sejam técnicas particulares para você atingir essa performance. Eventualmente, uma técnica é transformada numa expressão artística. Você costuma denominar isso estilo. Então, é mais ou menos como se um pulasse com uma particularidade tal que você diz: só o Nureyev pula assim. No caso do cinema, por exemplo, o Hitchcock tem uma maneira muito particular de cortar, de deslocar a câmera, de enquadrar, que você não vê em nenhum outro cineasta. O cinema é uma arte tecnológica mais, digamos assim, tradicional, porque ele se liga a um objeto que ganhou um status muito particular no mundo contemporâneo, que é a máquina. Tá? As pessoas não costumam ver o corpo humano como uma máquina, porque você criou uma distinção entre máquina, ou seja, algo inumano. Existe um filme da vanguarda francesa ali do início da década de 20 chamado O Inumano. Tá? Ou seja, uma perda de sentimentos, uma perda de alma, enfim. Não vou entrar na discussão dessas palavras, desses termos, desses conceitos, mas você associou à máquina um caráter inumano e, por consequência, nós permanecemos como a reserva moral do mundo, como algo que tem uma particularidade que não pode ser substituída por nenhuma outra dimensão do mundo concreto. Muitas das discussões das relações do cinema com outras artes passam por essa ideia de que ele não pode substituir.
pela ideia de que ele não pode ter a mesma performance, pela ideia de, por exemplo, literalmente, o cinema não pode dançar. Que é uma discussão, às vezes, bizantina e presa a um dualismo e a um preconceito que diz muito da nossa relação com a vivência cotidiana do mundo cercado por máquinas, no mundo que perdeu a velocidade original, absolutamente tranquila, calma, etc., e que hoje é absolutamente angustiante, e que levou, eventualmente, você a ver o cinema muito mais pelo fato de que você vê o ator lá extravasando seus sentimentos do que seguindo o retângulo da câmera. Quando a gente ensina cinema, a primeira coisa que a gente diz para as pessoas, para os alunos, é assim: esquece a história, esquece a cara dos atores, segue a câmera. Porque a história e os atores não têm a menor importância. A câmera tem toda a importância do mundo. Onde é que está a arte real do cinema? Está na câmera. Tá? Se você não olhar para essa dimensão do meio, você perde grande parte digamos assim, da conotação de sentidos que o meio pode oferecer, você perde grande parte da dimensão artística do meio. Tá? Então, não é uma questão de, por exemplo, cada vez mais maquinal, tá? E sim o fato de que ambos são meios expressivos, ambos possuem tecnologias particulares, ambos podem se desenvolver explorando as suas tecnologias próprias e as associações entre elas. No sentido da reprodutibilidade, se você está pensando no conceito do Benjamin, é óbvio que o cinema é capaz dessa reprodutibilidade, a dança não. A dança é um espetáculo do aqui e agora, do momento. Tá? A dança, o teatro, a performance, enfim, certas artes, elas existem para uma interação direta com o espectador. A razão de ser dela é a emoção que ela cria nessa relação direta. Tá? O cinema estabelece uma outra relação. É por isso que o Hitchcock diz: você, ator, não tem que se comportar aqui diante da câmera como você que se comporta no teatro diante do espectador. Porque o resultado não vai ser o mesmo. A câmera é um instrumento de mediação. Tá? Na dança, a rigor, não existe esse instrumento de mediação. O dançarino é o intérprete completo. É ele que tem que expressar, nada vai expressar por ele. Pode ter elementos de composição, a luz, o palco, etc., um cenário, sem cenário, mas se o bailarino não exercer a performance, não tem espetáculo. Tá? Enquanto que, no caso do audiovisual, você pega a película ou pega a fita, hoje ou daqui a 20 anos, você vai lá, bota, vai passar do mesmo jeito. Tá? Vai ser em tese a mesma obra. E aí essas relações são bastante diferenciadas. Tá? O cinema implicou numa estruturação da recepção por parte de um público de massa que eu acredito que a dança nunca teve. A dança nunca foi para 2, 3 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Tá? O cinema, como ele se estruturou ao longo do século XX, ele chegou a essa performance de público. Em determinado momento você tinha 2 bilhões de pessoas ao longo do planeta vendo filmes. E isso se transformou num hábito cotidiano. Tá? E esse hábito cotidiano se constitui numa forma de percepção que alguns, inclusive, acreditam ser padronizada. Eu não gosto muito dessa ideia, mas que implica num certo código de leitura, enfim, em algumas percepções que se tornaram tradicionais, etc, etc. Então, a relação entre uma coisa e outra, ela tem que ser colocada a partir de uma compreensão do que seja a natureza de cada um desses meios, de cada uma dessas artes, e de como elas se apresentam no mundo, como elas se apresentam, seja como performance, seja como recepção.